Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e o desejo semanal sincero de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos neste 2025. E que dia especial para começarmos ao mundo inteiro em 190 países pelas emissoras de canais abertos e fechados no Brasil e nos aplicativos para todo o mundo, Smart TVs também. Nós queremos aqui registrar as redes sociais com seus comentários, porque este programa pode ficar liberados, graças a Deus e especialmente a você, nosso único patrão, se transformou semanalmente no programa mais comentado pela mídia brasileira. Todo domingo é repercussão em função, evidentemente, da estrela. A estrela sempre é quem? O entrevistado. Nunca Leila do vôlei e eu, não é? Verdade, Entrevista é assim. Ainda mais hoje, minha amiga e irmã. Muito especial. Consagrada nas quadras para o mundo inteiro e hoje brilhando na vida pública, assim como essa nossa convidada especial de hoje. Você só estava falando de mim. Eu comecei a falar de você. Foi mal. Assim como essa nossa convidada Verdade, de hoje, que é maravilhosa. reconhecida no Brasil inteiro e é impressionante a gente se lembrar dela, porque convivemos 4 anos. Apresente a. Não, além de lembrar, a saudade, né, Cajuru? A saudade da companheira, da senadora ativa, combativa, preparada, que é a nossa Simone Tebet. Simone, maravilhoso, viu? Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que tenho que agradecer o carinho, não é a primeira vez que eu estou no podcast do Cajuru, agora o podcast KL, Cajuru e Leila, né, aceitando mais uma vez o convite para falar com todo o Brasil e o mundo, sobre tudo, política, vidas, futuro, né, esperança, Brasil, esse Brasil amado, mas muitas vezes tão judiado. E retribuindo aqui a gentileza, o carinho, eu falo como a vida, ela dá volta e a gente de alguma forma se encontra, né? Eu conheci Cajuru ouvindo sobre Cajuru, esse grande radialista, comentador esportivo, né? Sempre nas telas também de televisão, não só de rádio. E Leila, sempre gostei muito de esporte, embora não consiga praticar da forma devida, né? Sempre fui ruim de bola, mas sempre fui uma torcedora pelo Brasil. Ver Leila e as meninas do vôlei brilhar e depois, olha, quis o destino que eu estivesse no Senado, quem chega eleitos pelo povo de Goiás e do Distrito Federal, Cajuru e Leila. Então, com vocês, vou agora entrevistar Cajuru e Leila no programa dos dois. Olha, ninguém começou uma entrevista melhor do que ela de todos os podcasts liberados. Simone. Bem, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, antes rapidinho, a homenagem a Simone Tebet, ministra do Planejamento do governo Lula III. A meia. Pois é. A meia. Aqui está a meia. Pé de meia. Pé de meia. Em homenagem a você. E eu queria que você contasse, por favor, ministra do Planejamento, como você chegou até o presidente Lula no início do convite dele para ti, falando do projeto impecável Pé de Meia. Isso me permite, de forma muito rápida, Cajuru, porque isso é história, é importante nessa semana histórica, onde nós tivemos o julgamento do Supremo Tribunal Federal, e sei que provavelmente vamos falar, né, sobre isso. Claro. Foi considerado pela primeira vez na história um ex-presidente como réu por atentado ao Estado Democrático de Direito. Isso me permite lembrar, né, que eu fui candidata, lembrar as pessoas, eu fui candidata à presidência do Senado, da República, também do Senado, mas no caso, né, e eu sei certeza, tive o voto desses 2 queridos amigos, mas eu fui candidata à presidência da República num momento de polarização do Brasil, onde eu sabia que a chance era mínima, mas que eu achava importante a voz de uma mulher para falar, trazer racionalidade, falar do Brasil que queremos. E ali eu apresentei meu plano de governo. Entre os planos de governo, eu apresentei o chamado Poupança Jovem. Era entregar para os nossos jovens, que lamentavelmente hoje não estudam nem trabalham por falta de oportunidade, uma forma deles se manterem no ensino médio, porque a evasão escolar é muito grande nessa faixa etária. Daríamos um recurso por mês e outro colocaríamos na poupança durante 1 ano, e nos 3 anos ele levantaria depois esse dinheiro para comprar o que quisesse, um celular, dar entrada numa moto, enfim. Pois bem, sabia que eu dificilmente iria para o segundo turno. No segundo turno, né, eu não podia, eu tinha que ser coerente com a minha história, procurei estar sempre na vida pública do lado certo da história e fui falar, o presidente Lula me procurou para conversarmos. Estivemos na casa de uma outra colega, a senadora Marta Suplicy, e ali eu falei, presidente, não precisa dizer nada, eu vou apoiá-lo de qualquer forma, mas eu gostaria que o senhor incorporasse alguns projetos do meu plano de governo,
para o seu trabalho, né, o seu futuro mandato. Entre eles, a igualdade de salários entre homens e mulheres, que estão na mesma profissão, com o mesmo currículo, com o mesmo tempo de serviço, e hoje ganham até 25% menos, se for negra, até 40% menos. E o segundo é o meu Poupança Jovem, para os nossos jovens. Eu sou professora de jovens, assim, é o futuro do Brasil, precisamos ter produtividade, os empresários precisam contratar e pagar melhores salários. E, para minha surpresa, né, logo no primeiro ano, ele colocou a ministra Cida para aprovar no Congresso, com a ajuda de vocês, a igualdade salarial, e aprovou até no segundo ano o Poupança Jovem, que a gente não sabia que nome dava, e eles foram fantásticos no nome, pé de meia. Eu só estou com ciúme do Cajuru, porque eu, que sou do governo, não ganhei essa meia. Eu falava, mas, presidente, eu não ganhei a meia, e eu fui a autora do projeto. Alckmin dando a louca. Admirável Leila do vôlei. Simone, fui resgatar um pouco dos debates da última campanha à presidência. Você ficou em terceiro lugar. Você não ficou em qualquer lugar. Fiquei fora do segundo turno. Né? Mas você ficou em terceiro. Então, assim, você levou... E a mais elogiada nos debates. Indiscutivelmente. Você levou para os debates uma voz feminina forte, que defendeu a educação, que falou sobre as desigualdades, a pauta feminina. E, logo depois, apoio ao presidente Lula no segundo turno e aceitar ser ministra do Planejamento. Claro, você já atuou, né, no Executivo, você foi prefeita, mas é uma diferença brutal assumir o planejamento de um país continental com tantos desafios como o Brasil. Me conta um pouquinho como é que foi aceitar esse desafio. Quando aliás, eu vou dizer em público uma coisa, até por conta de alguma coisa que aconteceu essa semana, absolutamente deselegante contra mim, mas de uma pessoa absolutamente bolsonarista e líder, falando de cargos. A primeira pessoa que me procurou assim que acabou a eleição foi a equipe do ex-presidente me oferecendo um ministério, né, por uma pessoa que já tinha ocupado, inclusive, esse ministério, e eu disse que não. Aí ofereceu outro de porteira fechada, com a FNDE junto, que era o Ministério da Educação. Eu falei, olha, eu não estou por isso, por ministério. E quando eu fui conversar com o presidente Lula, eu já comecei falando, falei, vai ser a negociação mais fácil da sua vida, presidente, porque eu não vim aqui para negociar nada, porque valores não se negociam. Sim. Defesa da democracia é algo absoluto. Então, eu não quero cargo, eu estou com o meu manifesto pronto, eu vou ler à tarde. Eu ia à tarde ler, fiz uma coletiva, eu li o manifesto, foi publicado em alguns jornais, e eu falei assim, eu vou deixar claro que eu não quero cargo nem ministério. Ele ficou me ouvindo o tempo todo, porque o presidente Lula tem isso, né? Ele tem a capacidade de ouvir, é uma coisa impressionante. Um homem que foi 3 vezes presidente, que tem experiência e tudo mais. E aí ele parou, depois que eu falei tudo, ele falou assim, eu só te peço uma coisa, não fale que você não vai aceitar ministério. Porque na política, para desdizer o que a gente disse, é muito complicado. Eu falei, mas presidente, eu não vou colocar, mas não tem sentido eu escolher aceitar ministério e tal. Eu falei, tá bom, tirei de última hora, falei, e foi muito difícil me convencerem a estar no ministério. Sabe quem me convenceu? No dia que eu tinha que dar resposta para o presidente Lula, e eu vim pronta para dizer não, falava, olha, eu vou ajudar o Brasil de outra forma. Meu marido me deixou no aeroporto, o Eduardo, e me disse assim, me lembrei de 2 figuras masculinas, para você ver como a gente, né, embora mulheres na política, assim, a gente tem homens que, quando nos apoiam, que nos dão toda a força. Meu pai, quando tinha acabado de ser ministro da integração do Fernando Henrique, não deu 5, 6 meses, teve um problema de escândalo no Senado, falaram, você tem que voltar para o Senado para ser candidato à presidência do Senado. E ele não ficou na dúvida, ele não dormia, aí um dia ele virou, e no dia que ele ia embarcar, ele falou, vou aceitar o convite de voltar para o Senado, ou seja, só pedir exoneração do ministério e ser candidato para ganhar ou perder a presidência do Senado. E eu perguntei para ele, eu me lembro até hoje, meu pai já faleceu faz 20 anos. Eu falei assim, mas por que o senhor tomou essa decisão, pai? Eu sou da época que chamava pai de senhor, né, e mãe de senhora, né? E aí ele virou e falou assim, minha filha, eu sou de uma geração que lutou por democracia. E por um presidente democraticamente eleito, a gente nunca diz não, a não ser que o pedido dele não seja republicano, ou seja, que o pedido dele seja alguma coisa imoral. E eu, descendo no aeroporto para vir, o meu marido, eu me lembrei disso, mas meu marido me falou assim, você acha que a situação está acalmada, a democracia está estabelecida e você acha que a sua missão com o país, né, você ficou em terceiro lugar, você acha que a sua missão com o país, ela realmente acabou? E eu fiquei com essas 2 mensagens na minha cabeça e acabei aceitando essa missão
que não é simples, porque eu tenho uma visão econômica diferente do Partido dos Trabalhadores, mas talvez o presidente Lula, ele gosta de contraditório, ele gosta do confronto, porque isso é saudável, né? E aí eu falei, tá bom, vou fazer um teste por 1 ano, pensei comigo, e já estou aqui no 3º ano como ministra do Planejamento e Orçamento. Bela resposta e é importante que a sociedade brasileira, senhoras e senhores, nossos únicos patrões, saibam também, nesse mês da mulher, de março, que Simone Tebet foi escolhida pela consagrada BBC de Londres como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Está entre os seus principais troféus? Eu não sei, acho que não, Cajuru, eu nem lembrava disso. Assim, não sei, a vida acabou me levando a essas primeiras vezes, assim, o que mostra, e eu não falo isso com orgulho, o que mostra, lamentavelmente, assim, como a gente ainda tem tanta dívida com as mulheres brasileiras, com as mulheres empregadas domésticas, com as mulheres donas de casa, com as mulheres professoras, com as mulheres profissionais liberais e com as mulheres que fazem política, né? Nós já temos mais de 200 anos de república. Você veja, eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, a primeira vice-governadora do meu estado de Mato Grosso do Sul, a primeira candidata à presidência do Senado em 200 anos de história, a primeira líder da bancada feminina, a primeira presidente da comissão mais importante. Mas isso é triste, porque nós não estamos numa república, uma democracia de agora, é há muito tempo. E nós somos a maioria do eleitorado brasileiro. Então, eu acho que o fato de ter sido candidata, aliás, foi por conta talvez da CPI, do embate da CPI, foi em 2022 ou 2023, que foi esse... Eu acho que assim deu essa projeção, porque tem milhares de mulheres assim com muito mais brilho do que eu, né? Mas eu acho que essa é a nossa missão, minha e da Leila, como mulheres públicas. Não é fácil, a violência contra nós ela é muito maior, né? Se a gente fala baixo, a gente é fraca. Se a gente fala alto, a gente é histérica. Eu já fui chamada das duas coisas, em rede nacional, inclusive como histérica, né? Quando tinha um outro ministro, um outro senador xingado, não, né? Dito que o ministro que estava lá era um menino mimado, ele achou que era eu, né? Minha voz é feminina, foi um homem que falou e me chamou de descontrolada. Mas, enfim, se a gente nos julgam pelo modo que a gente se veste, né? A forma como a gente se comporta, mas isso é a forma de tentar nos afastar do processo. Eu já fui... fraca o suficiente lá atrás para hoje ter a força dobrada de mulher. Quanto mais me batem, quanto mais eu falo assim, isso é medo, mais eu vou, mais eu sou movida a adrenalina, por isso que talvez nos debates, né? Porque a gente sabe dos bastidores dos debates, e os bastidores ali foram muito violentos, por isso que acho que o couro engrossou, né? É isso, né? É isso. E a gente... eu acho que o espírito público... A minha mãe é muito religiosa, muito. Ela reza o texto todo dia, e eu falo, é brincadeira que eu faço com ela, porque perdão, Deus, mas eu não tenho paciência de rezar o texto todo dia. E aí eu brinco com ela, falo assim, mãe, a reza hoje é para quem? Aí ela começa, a minha funcionária que está doente, eu soube pela televisão, ela escolhe 10 pessoas, ela faz a oração todo dia. E a minha mãe me ensinou muito claramente que ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Isso. E eu deixo isso como legado para minhas filhas. Eu falo, a herança que eu deixo para vocês, minhas filhas. Ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Por isso que eu faço política e tenho certeza que Cajuru, aí, obviamente, já tem uma vida bem mais extensa. Leila chegando agora também na vida pública, né, Leila? É verdade, Simone. Simone, assim, falando um pouco dessa questão da violência, né, que nós sofremos diariamente. Nós hoje no Congresso Nacional, nós somos menos de 20%. Eu pergunto a você, depois dessa trajetória incrível que você teve, Simone fala que um dia eu fui fraca. Simone, em nenhum momento... eu nunca vi. Nunca foi fraca. Uma pessoa extremamente preparada e tem uma alma, né, empática com a realidade, né, das pessoas. O que falta para a gente virar esse jogo, Simone? Porque a gente já tratou tanto disso em reuniões de bancada. O que você vê na sua perspectiva, agora estando no Executivo novamente? O que falta para a gente virar esse jogo na questão da participação da mulher na política? De forma bem objetiva. Depois de muito estudo sobre isso e vendo na época em que se entregava santinho, pacotinho para as mulheres e cheques poupudos para os homens, na época que não tinha essa paridade, né, de incentivo, né?
e é um projeto meu que eu não sei se já foi aprovado no Senado e está parado na Câmara. Nós só teremos essa oportunidade de ter mais mulheres na política quando nós tivermos mais mulheres nas executivas nacionais dos partidos. Porque quem escolhe os candidatos dos proporcionais é a executiva, ele que vê a lista lá. Ah, faltam mulheres, pegam mulheres laranjas para colocar qualquer uma. Nós temos tantas mulheres com veia política, líderes de bairro, diretoras de escola, enfermeiras em hospitais, profissionais liberais, jovens, aposentadas, que têm capacidade e não são escolhidas. Então, quando nós tivermos, por exemplo, uma Leila na executiva do partido dela, uma Maria na executiva do outro partido, 30%, esses 30% falam, opa, peraí, ninguém vai colocar mulher que não quer ser candidata ou mulher laranja só para constar. Nós vamos colocar mulheres competitivas. E as mulheres competitivas, quando elas têm veia política, elas se elegem. Daí o medo de muitos homens. Simone Tebet, você me deu aí um gancho, me permite, por favor, amiga, e Leila também, que já esteve no partido, hoje está no PDT, é destaque nacional. Eu sou da executiva nacional do histórico PSB, de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, e nós temos muita preocupação na escolha de mulher. Até que você veja, um PSB hoje tem uma Tabata Amaral, uma Lídice da Mata, perfeito? Então, é isso que você falou, você tem toda a razão. As executivas são fundamentais, e nós podemos, inclusive, Leila, na semana agora, a gente verificar que deve estar lá parado esse projeto. A fala da então Simone, senadora. A fala da Simone vai muito essa realidade, né? O PSB cumpre, o PDT, mas nem todos. Nem todos. E nas executivas estaduais e municipais, né? Claro. Que ali começa de base. Primeiro a mulher vira vereadora, o deputado estadual, como eu comecei a minha vida como deputada estadual, né? Só depois fui ser prefeita, aí vai escalando, né? Então, acho que fica aí uma dica. Eu, nesse fim de semana, Leila, até nós falamos hoje lá na Comissão de Esportes que você preside. Eu estou escrevendo meu 5º livro, que vai se chamar Perfume de Homem, Dores e Amores. Eu quero falar sobre as dores da mulher, o que ela sofre, com mais 2 mulheres que vão me ajudar nesse livro. Mas aí eu parei para reler um pouco o teu brilhante livro, O Voo das Borboletas. Então, eu queria que você falasse, a Leila hoje definiu assim para mim, um livro muito emotivo, né, Cajuru? Eu falei, além do conteúdo, a questão de machismo que você encontrou na política, perfeito? Que a Leila tanto fala. Então, vamos falar um pouco desse livro, que é uma recomendação a você que está do outro lado, por gentileza. Primeiro que é um livro muito singelo, né? Assim, não estou à altura de ser considerada uma escritora como Cajuru, que já está no 5º livro dele. Mas eu quis devolver o carinho que eu tive na eleição com as nossas jovens. Sabe aquela coisa de você mira para um lado e acerta para o outro? Eu estava discutindo democracia, vacina, defendendo, né, a ciência e tudo mais, contra um governo que eu sabia que tinha viés aí autocrata. E a quantidade de jovens que se envolveram na minha campanha, meninas, eu digo jovens mulheres, né? E relataram casos de violência doméstica, de serem estupradas por padrasto, outras, olha, eu não consigo, ninguém me dá a oportunidade de um emprego do que eu gosto de fazer, outras, assim, eu não tive coragem de tentar fazer medicina, porque sabia que não ia passar, então eu fiz qualquer curso e tal, e assim elas iam, onde eu ia, eu encontrava multidão, e até hoje tem as fãs clubes, eu quero mandar um beijo carinhoso para todas essas meninas que me seguem nas redes sociais. E eu falei assim, eu preciso mostrar para elas como foi a minha vida de fracasso e não de sucesso. Porque quem olha para a Leila, obviamente, ela é uma medalhista, ela é tal, mas ninguém sabe, ou poucas pessoas imaginam o quanto ela caiu, ela, né, apanhou, quantas horas que ela teve que... E pensou até desistir, mas teve força. Exato. No meu caso, o que me deu a oportunidade de estar aqui, nesse momento como ministra de Estado, foram meus atos de coragem de enfrentar batalhas que eu sabia que estavam perdidas. Quando eu fui candidata à presidência do Senado, olha, essa história é muito rápida, eu conto isso no livro. Eu sabia que ia perder, mas eu queria denunciar o orçamento secreto. E eu falei, eu vou. O presidente Pacheco fez um compromisso com o Congresso. Se ele ganhasse, ele criaria a liderança da bancada feminina. Isso. E aqui vai todo o meu respeito ao Pacheco, porque ele cumpriu esse acordo. Eu perdi a eleição, eu fui a primeira a cumprimentá-lo, porque é assim que se faz em democracia, né? A gente reconhece, junta as forças e vai lutar pelo Brasil. E sempre me dei muito bem com ele. Ele criou a liderança da bancada feminina. A mulherada, como a Leila, se voltou em torno de mim e falou, olha,
você vai ser a primeira líder. Porque foi por você que foi criada, né, a liderança. Em seguida veio a pandemia. Aliás, a pandemia estava começando. E em seguida veio a CPI. E na CPI, não teve indicação das 27 vagas, nenhuma vaga para mulher para falar de vida, de vacina. Né? Para nós é que parimos, que geramos a vida, não podíamos participar da CPI. Aí as mulheres, Simone, você é a nossa líder, você tem que ir lá para dentro. Nós fomos lá para dentro e falaram, olha, nós queremos a oportunidade de falar, de defender. Né? E aí, a cada 5 homens, uma mulher podia falar. Mais 5 homens, uma mulher podia falar. Olha o que nós pleiteávamos. Então, foram as minhas derrotas que me trouxeram até aqui. A CPI deu visibilidade, porque todo mundo estava trancado dentro de casa. Eu tive ali a sorte de descobrir, lamentavelmente, um escândalo de possível corrupção de uma nota fria, tentando comprar uma vacina que ninguém conhecia, pagamento antecipado para mandar em paraíso fiscal dinheiro. E, ao mesmo tempo, a questão lá daquele dia enorme de saber quem é que estava com o presidente, quem é que falou, quem é que antecipou, era o líder do governo. Enfim, saiu da minha inquirição para um deputado bolsonarista o nome da pessoa a altas horas da noite. Isso me deu visibilidade, a ponto do meu partido falar assim, olha, você não quer ser candidato a presidente da República, senão o partido vai rachar, metade quer ir para o Bolsonaro, metade quer ir para o Lula, e isso, o partido é muito grande, isso é ruim para o partido. Eu falei, vocês me dão liberdade para falar o que eu quiser nos debates? É só isso que eu quero. Dão liberdade. E aí eu virei candidata à presidência da República por conta de uma derrota lá atrás. Tudo isso para dizer o seguinte, Cajuru, para mostrar para todos que estão nos acompanhando, né? Nossa vida não é só de glamour, pelo contrário, é uma vida de muito trabalho, e a nossa vida não é só de sucesso, de vitória. A gente não tem que ter medo de ser derrotado, né? A gente tem que ter medo de não ter coragem de lutar, porque mesmo que você seja derrotado, se você acha que está do lado certo, está fazendo o que é certo, Deus, se quer que você acredite, eu acredito que seja Deus, mas quer que você acredite, vai abrir portas para você, né? A vida vai abrir portas para você. Por isso que eu falei, nunca mais eu tenho medo de enfrentar absolutamente nada, porque eu sei que como diz Guimarães Rosa, né, tão importante quanto a partida ou a chegada é a caminhada da gente, né? Leila, só para passar para ti, e não esquecer de um detalhe, infelizmente pouca gente reconhece, mas tudo bem. A CPI da Covid só existiu porque juntamente com o Alessandro Vieira, entramos com uma ação e o Barroso, no Supremo Tribunal, mandou instalar, porque senão não teria a CPI. E eu não seria candidata a presidente da República. Exatamente. E eu não sei como que teria sido, talvez, o resultado eleitoral, né? E demos luz, né, a situação. E eu vou confessar para vocês, o que mais me inspirou a entrar com a coalação e convencer o Alessandro a entrar junto comigo, e ele foi companheiro na hora, foi por causa das mulheres. Então eu via na CPI você, eu via a Leila, eu via a Elisiane, entendeu? Não foi por causa de senador homem, não. Eu juro por Deus, eu falei, gente, essa CPI, ela vai ser marcante na história e eu tenho certeza que é em função das mulheres. E vocês fizeram essa diferença, tanto que você virou o que você virou nacionalmente. Pois é. Não, e a estratégia foi ótima. A época que eu lembro da Simone, né, articulando lá, olha, não pode faltar uma mulher. E nós ficávamos conversando, ninguém sabe esses bastidores, né? A gente ficava falando em mensagem, tá faltando alguém ali, tá faltando uma mulher, tal né, pessoa tá lá, tal convidado tá lá falando, tá faltando mulher. Aí a gente corria todo mundo, ou quando havia uma confusão, a gente se mobilizava para tentar ajudar, para estar ajudando no debate. Então, foi muito interessante, né, naquele momento. Mas, voltando ao seu livro, né, O Voo das Borboletas, o prefácio foi assinado pela Carmen Lúcia. Somente ela, Carmen Lúcia. Nossa, então... Que, aliás, deu um show no voto dela essa semana. Eu queria fazer 2 perguntas sobre o livro, né? Uma, assim, como é que foi ter um prefácio do seu livro assinado por uma mulher que é uma referência, né, uma mulher admirada pela maioria das mulheres brasileiras, né? E mais do que isso, né? Ela falar que a tua história é uma inspiração, que eu achei incrível aquilo. A outra, você cita no livro com muito carinho, com muita afetividade, o seu pai, Ramos Tebet, né? E, assim, qual foi a importância do teu pai, né? Assim, foi difícil escrever esse trecho? E qual a participação, a importância do teu pai na tua vida como mulher e como política? Pai que foi presidente do Senado, um homem público admirável. Isso. Bom, sobre a Carmen Lúcia só tem uma coisa a dizer, né? Mais um exemplo do que a gente tem que ter coragem. Eu falei assim, o não eu já tenho, né? Eu fui morrendo de medo, falei assim, vou pedir, né?
Aí a coragem veio e falei, eu vou pedir. Aí fiz a solicitação, ela falou, é uma honra, Simone, assim, você é uma fonte de inspiração para nós mulheres. Eu falei, não, não, ministra, pelo amor de Deus, a fonte de inspiração, né, é a senhora. Ela escreve magnificamente bem, ela fala do jeito certo, na hora certa, ela é contida com as palavras, mas assim, vai no alvo e aquilo atinge, né? A minha história com meu pai, assim, é muito interessante, porque eu nunca quis entrar para a vida pública com mandato. Eu sempre fui apaixonada pela política, de ajudar nos bastidores, na época dos shows, mícios, de comício, de entregar santinho. Eu fiz direito como meu pai e passei na faculdade, sem querer, assim, passei na mesma faculdade que o meu pai. Sou formada para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga nacional, ele também. Aí voltei e meu pai ia ser candidato, ele era professor titular de Direito Administrativo, de como é que se administra um país, um estado e uma cidade. Ele falou, eu vou me desincompatibilizar e eu quero que você vá me substituindo em algumas aulas e só pelo menos nesse semestre você encerra para mim. Tinha acabado de me formar. Aí fui lá estudar, porque era uma disciplina difícil. Falei, eu vou ter que enfrentar isso. Acho que talvez esse tenha sido o primeiro ato de coragem. Com 21 anos, dar aula no 5º ano de Direito, que eram alunos de 22, 24, 25, muita gente já fazendo o 2º curso. E depois que o meu pai saiu, as pessoas falaram assim, não, nós não queremos que ela saia. E eu virei uma das melhores professoras por dedicação, né? Porque eu sempre fui muito caxia, assim, eu me proponho a fazer as coisas, eu procuro fazer bem feito. Eu dou o meu melhor, pode não ser o ideal, mas eu dou sempre o meu melhor. E aí os alunos falaram assim, não, ela tem veia política, ela dá aula sobre política, porque é como administrar. E eu levei 4 anos para ser convencida pelo meu pai. Meu pai queria que eu fosse candidata, porque outros falavam que eu tinha que experimentar, e eu fiz um combinado com meu pai. Eu falei assim, tá bom, pai, eu sou candidata, se eu não gostar, é um mandato só, eu volto para a minha vida jurídica como advogada e como professora de direito, que a minha paixão é sala de aula, né? E aí, ele muito esperto, eu não fiquei 2 anos como deputada, porque ele usou ele fez chantagem, pai, você fez chantagem comigo, porque assim, meu pai sempre foi muito doente, ele teve câncer aos 50 anos e morreu aos 70 de câncer, assim, vinha e voltava, na nossa vida era sempre uma sombra, né? E ele falou, eu estava com 1 ano e meio de deputada, ele falou, nós vamos perder de novo em Três Lagoas, nossa cidade natal, eu não quero morrer um dia, ele estava bem de saúde, não quero morrer um dia sem voltar a ser prefeito, ou alguém, né, ser prefeito, alguém que eu confio da nossa cidade. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, alguma coisa me fez, eu falei, tá bom, eu vou ser candidata a prefeita. No dia da minha diplomação de prefeita, meu pai recebeu o diagnóstico que o câncer tinha voltado, que tinha dado metástase, e assim, eu falo assim, que graças a Deus, Deus me deu essa possibilidade de fazer a última vontade dele. Imagina se eu tivesse negado, né? Aí virei prefeita, reeleita prefeita, vice-governadora, secretária de governo, e depois virei senadora da República, o resto aí vocês já sabem a história. Rames Tebet, pelo amor de Deus. Orgulho. Ministra do Planejamento, Simone Tebet, você no começo citou Marta Suplicy. O que veio na minha cabeça, Leila? Eduardo Suplicy. Renda mínima. O que você tem a falar como ministra do Planejamento? Eu acho que a gente está podendo chegar num momento, e isso depende da vontade política do próximo presidente e do Congresso Nacional, de repente, redesenhar as políticas públicas no Brasil. Né, fazer algo robusto, né, unificar algumas políticas, outras deixar, obviamente, separadas. Eu não estou falando de SUS, né, eu não estou falando dos programas com educação, como pé de meia, eu não estou falando disso, estou falando dos programas sociais. E, portanto, não posso, porque tudo que falo, as pessoas já começam a estampar, dizendo, vai acabar com o programa tal, vai acabar com o programa qual. Talvez lá atrás, quando o Eduardo Suplicy veio com essa ideia, poderia ser uma ideia, assim, utópica ou inalcançável. Hoje eu já vejo até alguns liberais discutindo isso. Isso é revisão de gastos no sentido de qualidade, né? Como garantir a qualidade do gasto público para que esse dinheiro chegue para quem mais precisa, na quantidade de que precisa e do jeito certo. Então, eu acho que é uma discussão, sim, Cajuru. E já vi uma pessoa, assim, um senador do PT, conversando comigo sobre esse assunto. Ou talvez esteja na hora de redesenhar alguma coisa, né, robusta, em que permita tanto cuidar do fiscal, né, garantir que ninguém pode gastar mais do que arrecada, isso significa
Se o país se endividar, o país com isso ter juros altos, com isso ter desemprego, inflação alta e o Brasil não crescer. É cuidado fiscal, justamente para cuidado fiscal, alguma coisa desse sentido pode ser avançada, mas, obviamente, nós estamos quase que à antivéspera de um processo eleitoral, não dá para ser agora, mas o Congresso Nacional é a casa mais do que oportuna para começar esses debates a qualquer momento. Sem dúvida, Leila. Simone, como é que você avalia a situação econômica do Brasil, o plano, né, o trabalho da equipe econômica do atual governo? Leila, eu que sou de centro, não sou do PT, eu nunca, não imaginava em 2 anos e 2, 3 meses ter tantos bons números para mostrar para a população. Todos os números, me dê um, à exceção dos juros altos para conter a inflação. Nós tivemos 2 crescimentos de PIB consecutivo. PIB significa mais emprego. Nunca tivemos tantos jovens empregados, tantas mulheres empregadas, massa salarial crescendo acima da inflação, queda balança comercial, queda do desemprego. Aumento da renda média. Aumento da renda média, a balança comercial, super safra. Assim, as pessoas nunca tiveram tantas oportunidades. E a gente não consegue ver isso em números no que se refere a reconhecimento da população. A população não consegue visualizar isso. Ela sente, mas ela não consegue visualizar. E nesse aspecto, acho, Leila, que aí acho que a comunicação falhou. Agora nós estamos na mão de uma pessoa absolutamente competente, experimentada, que é Sidônio, já está começando a fazer as mudanças devidas, mas também acho, disse isso numa entrevista que dei, que é tanta coisa, que a gente, tantos programas, assim, em cada ministério você tem 10 grandes programas, né? Eu mesmo tenho as rotas de integração sul-americana que vão gerar muito emprego, renda, unir o país, nos aproximar dos maiores mercados consumidores do Brasil, que é a China, o mercado asiático, em 10 mil quilômetros de diminuição da distância marítima pelo Pacífico, e as pessoas não sabem. Porque eu acho, assim, voltando um pouco na época de JK ou de outros líderes, né? Por mais que nós tenhamos e possamos e devemos ter 100 grandes programas, 200, quantos forem, para fins da sociedade brasileira, o que importa está na palma de uma mão. Então, ele tem que... O plano de governo, de visibilidade, de política de um governo tem que caber na palma de uma mão. Então, tem que ser os 5 grandes avanços do governo e, a partir daí, obviamente, você tem todas as outras políticas elencadas nele. Eu citaria 3, por exemplo, que poucas pessoas falam, até baseado num artigo, porque eu tive com o Nassif essa semana dando uma entrevista e a gente estava conversando sobre isso. E ele citou a transição ecológica, que está sob o guarda-chuva do ministro Haddad, que tem tudo para o Brasil ganhar rios de dinheiro, crédito de carbono, fazendo com que as pessoas nos ajudem a manter a floresta amazônica, para poder captar recurso, para não aumentar imposto. Você capta recursos e joga em políticas públicas. Você capta bilhões de reais. Eu fui relatora. Eu sei disso, eu ia fazer referência a isso. Lembra que você me ligou, a gente estava conversando, você me ligou. Né? A nova Indústria Brasil, do vice-presidente Alckmin, que tem a reforma tributária que vocês aprovaram como grande viés de reindustrializar o Brasil, fortalecer o Sudeste e o Sul novamente, porque uma indústria forte, você tem comércio forte, você tem agroindústria forte, você tem emprego de qualidade com altos salários, e essa visão do comércio exterior, essas rotas de integração sul-americana que estão através das pontes, estradas, interligando com a América do Sul, porque é o seguinte, hoje o comércio da América do Sul, intra-regional, é de apenas 15% de comércio. Na América do Norte é 40%, na Europa passa de 60% de comércio entre eles. 15% na América do Sul. Nós temos 200 milhões de sul-americanos à nossa disposição para consumir os nossos produtos, o que a gente faz, do copinho ao café. E eles têm 200 milhões de brasileiros à disposição deles na América do Sul, para comprar produtos deles. E essa integração, às vezes, não é feita, sabe por quê? Porque falta, por exemplo, um exemplo no meu estado, em Porto Mutim, está fazendo agora uma ponte interligando o Brasil ao Paraguai. Lá no norte, lá em Tabatinga, na Tríplice Fronteira, lá na Amazonas, falta alfândega com a rota fluvial. E agora não está faltando mais, porque o presidente Lula vai inaugurar uma perna de cada uma dessas rotas até o final do mandato dele. Que maravilha. Ministra Simone Tebet, eu vou te perguntar dando um exemplo meu. Eu conheci e me apaixonei primeiro com o ser humano Fernando Haddad. A esposa dele, a Estela,
a filha dele, que tem uma coisa brilhante, uma história brilhante com ele, e depois pela competência dele, para mim, insofismável. E o vi quando tive uma discórdia profunda com ele, em que eu fui desrespeitoso no Zap, e ele foi super respeitoso comigo, entendeu a nossa discórdia. A relação sua, planejamento, educação, com Haddad, quando há discórdias, como que você pode contar isso para o Brasil, que tem essa curiosidade? Assim, muita gente me pergunta assim, mas peraí, vocês nunca discordam, estão sempre combinando o jogo? Eu falei, é porque antes a gente lavou roupa suja em casa. E em casa mesmo, porque, entre aspas, nós somos primo, né? Porque nós somos de origem libanesa, os dois. Então, eu sou Nasser e você Nassar. E Haddad, né? Então, nós somos primos, assim, eu brinco, né? Então, a gente discorda muito de muita coisa, mas as discordâncias são pontuais, são coisas, assim, pequenas, porque por que a gente sempre chega no consenso no final? Porque a gente tem o mesmo objetivo e naquilo que é macro a gente concorda. A gente, né, eu quero, às vezes, um ajuste mais forte do lado de cá, ele prefere um ajuste mais forte do lado de lá, e assim vai. Então, assim, a nossa equipe trabalha muito bem, discorda, depois concorda, senta, redesenha. Muitas coisas eles aceitam do que é do Ministério do Planejamento e Orçamento, mas, obviamente, né, a pauta e a política econômica, ela é comandada pelo Ministério da Fazenda. Então, são as nossas colaborações fazem parte, as colaborações do MIDIC, as colaborações do MGI, que são os 4 ministérios da equipe econômica, formam esse todo do ajuste fiscal, dos próprios programas, né? E aproveitando até para falar assim, eu vejo muita gente falando assim, agora o governo está eleitoreiro e tal. E olha que está falando aqui alguém que é fiscalista que tem que segurar as rédeas. Eu amo demais a democracia para aceitar calada as pessoas falarem assim, mas o presidente Lula está anunciando a isenção de imposto de renda de R$5.000 agora e isso vai dar problema no fiscal. Primeiro que tem as compensações, né? São 141 mil pessoas, os super ricos, que vão dar 10% da renda para quem não paga, para permitir que 10 milhões de brasileiros tenham isenção de imposto de renda, que, diga-se de passagem, essa diferença que eles não vão pagar vai ser usada no comércio, vai estimular, aquecer a economia, a indústria e tudo mais, né? Mas eu disse assim, que eu amo demais a democracia para ficar calada nesse assunto, por mais que eu seja fiscalista, porque nós não podemos esquecer. Essa foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Aí fala assim, eu não acredito mais em político, porque o político promete em campanha e não cumpre. Aí quando o político cumpre, as pessoas reclamam. Mas por que agora? Porque nós não tínhamos condições de fazer ano passado e nem no outro ano. Nós não tínhamos como compensar, que tínhamos outras prioridades. Então, assim, eu acho que é importante fazer justiça, né? E talvez eu tenha mais legitimidade do que o próprio PT para falar, porque eu tenho muita divergência. A pauta econômica minha é diferente da do PT. Então, assim, talvez eu, por ser alguém da Frente Ampla, que fui candidata contra o presidente Lula, né, tenha talvez essa legitimidade para fazer assim, olha, vamos com mais equilíbrio, vamos ponderar mais, né, nas nossas colocações, porque senão fica isso, a gente banaliza a política, criminaliza a política. Ou seja, promete e não cumpre, apanha. Aí quando promete e vai cumprir, apanha também, ou é fim eleitoreiro, porque falta um ano antes para a eleição. Então, acho que a gente tem que fazer justiça, esse é um trabalho que está na mão agora de vocês. Resposta irretocável. Perfeito. Simone, você sempre foi muito combativa na questão da sonegação fiscal. Inclusive, eu vi uma das frases, né, em alguma entrevista sua, que você fala que a sonegação fiscal destrói, né, as estruturas da nossa democracia. Eu pergunto a você, como é que a gente faz esse enfrentamento com relação a essa questão da sonegação? Bom, entre outras coisas, agora a gente começa a ter uma ferramenta que chama-se inteligência artificial. Nós ainda estamos engatinhando, mas eu não tenho dúvida. Receita Federal, Ministério de Gestão e Inovação, começamos a cruzar dados, não só para sonegação. As pessoas falam assim, vocês cortaram 12 bi do Bolsa Família no primeiro ano. Não é que nós cortamos de ninguém que tinha direito. Nós vínhamos uma pandemia, muitas pessoas se autodeclaravam, era autodeclaratório. Olha, eu sou pobre, não tenho trabalho e preciso do Bolsa Família. E a gente fez, o que fez? Tirou filho de vereador, gente do comércio, que não precisava, para dar para quem precisa. Então, quando a gente fala em combater a sonegação, primeiro porque não é justo. O trabalhador e o servidor público é descontado na renda, ali no olerite, né? na fonte, e a gente está falando assim de devedores contumazes. Até tem um projeto no Congresso sobre isso, né? Que todo ano rola dívida de milhões e de bilhões. A maior parte da sonegação está em 10% daqueles que estão na lista. E são 500 bi
por ano. Sim. 10% disso resolve o nosso problema. Está falando aqui com quem mexe no orçamento. O que hoje nos falta? Algo em torno de 50 bi para equilibrar as contas, para deixar tudo bonitinho, né? Então, se a gente conseguisse, como vai conseguir agora a médio prazo, né, combater a sonegação com inteligência, utilizando a inteligência artificial como ferramenta, cruzamento de dados, e esses cruzamentos de dados também nas políticas públicas. Temos que dar para quem precisa. Quem não precisa tem que ceder esse espaço, porque as filas ainda continuam. Vamos deixar, Leila, as duas perguntas para a volta do único intervalo e menor da televisão brasileira, aqui no Pode Cá Liberados. Qual será a sua? A minha, eu gostaria de saber da Simone 2026. Bom, eu também tenho essa Eu curiosidade. tenho muita curiosidade. Não só eu, mas acho que a grande maioria dos brasileiros querem saber se a Simone, em 2026, vem como candidata novamente, porque foi brilhante no último pleito, e aí eu quero te ouvir no próximo quadro. Eu, graças a Deus, subi na tribuna do Senado para dizer que eu vou estar vivo para ver Simone Tebet na presidência da República. Eu disse isso. E o Datena me conhece desde 12 anos de idade. Ele me apelida de profeta. Opa! Olha! E eu, então, vou deixar uma pergunta interessante para a gente voltar aqui com a última parte do Pode Cá Liberados para o mundo inteiro nos aplicativos Smart TVs, que é a questão da semana que o Brasil inteiro viu e o placar de 5-0 se tornando Jair Bolsonaro como réu. Voltamos, então, já. Nós já fomos moderna e brasileira. Mais moderna, mais brasileira. E essa evolução não para. A Nova Brasil é agora mais que moderna. Brasileira. A nossa nova marca traz a fluidez e a diversidade do nosso país. Estamos evoluindo na forma de fazer rádio e com um novo espaço onde a brasilidade pulsa nos negócios e nos conteúdos. Nova Brasil, uma empresa do Grupo Tátil de Comunicação. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos para a última parte do programa de entrevistas mais comentado semanalmente na mídia brasileira. Todo domingo agradecemos por estarmos em todo o Brasil e agora em 190 países. Bem, Leila, eu estou muito curioso com a sua pergunta, mas só para entrar no tema da semana, correto? Sim. Não tem como não ouvir da ministra do Planejamento, da mulher da democracia, filha de Rames Tebet, Simone Tebet, como ela interpretou e se ela esperava o que, aliás, o nosso programa antecipou domingo passado, entrevistando o advogado criminalista Cacai. Ele disse até a hora que terminaria o julgamento, na quarta, na hora do almoço, e que seria 5-0. Então, a sua opinião. Eu esperava que o placar fosse por unanimidade, porque, assim, eu sou da área jurídica e aí falo também como advogada e jurista e professora de direito, que os indícios são muito fortes. Denúncia é recebida quando você tem indícios muito fortes de que alguém fez alguma coisa errada. Não é condenação ainda, é deixar claro isso, mas é a forma que a justiça tem de avaliar o processo e também dar chance da ampla defesa, do contraditório, para que agora o réu, né, ex-presidente Bolsonaro, possa se defender junto com os demais corréus no processo. Esperava porque eu moro em Brasília, eu estava em Brasília, eu vi o 8 de janeiro, eu vi a mobilização, eu sei, conheci pessoas que estavam dentro desse processo, né, nós participamos de todo esse processo. Tem duas coisas que não estão nos autos, mas são seríssimas. Uma delas é a tentativa de explodir um avião aqui no aeroporto de Brasília. A outra, né, que não pode dar por barato, sob pena de colocar em risco a integridade física sua como político, política, que é a tentativa de matar 3 autoridades públicas no Brasil. A gente não pode banalizar aquilo que é errado, aquilo que é crime. O Brasil está banalizando tudo. Acha que verdade é relativa, que democracia é conceito relativo, que... mas falou por falar qualquer coisa, há um desrespeito generalizado, a gente tem que voltar à normalidade. O que é certo é certo, o que é errado e precisa ser punido. Então, como é que nós vamos criar as nossas gerações de filhos e netos que vão comandar o poder? Vai ser olho por olho, dente por dente, ninguém respeitando as leis. Então, assim, a justiça que vale
Vale para todos, vale para o pobre, vale para o rico, vale para o cidadão que não tem mandato, vale para um presidente em exercício ou por um ex-presidente. Agora, a justiça tem seu tempo e esse tempo vai estar dado. Agora, não podemos esquecer, né, e por isso que eu disse essa semana, e vou repetir aqui, como disse recentemente, né, o ex-presidente já está inelegível por uma decisão do TSE. Por isso que eu repito o que disse anteriormente, ele é carta fora do baralho da política brasileira, independentemente desse resultado do Supremo Tribunal Federal. Leila, só lembrando Martin Luther King, quando você falou, ministra, olho por olho, dente por dente, né? Você fica cego e desdentado. É isso aí. Leila. Simone, e 2026, né? Eu tenho curiosidade e acho que o Brasil inteiro, porque você deu show no último pleito, como eu falei, você foi a voz da razão. E o que podemos esperar da Simone para 2026? Eu também quero saber. Eu vou dizer por quê. Todas as vezes em que eu procurei ir para um lado, Deus falou, não, o seu caminho não é aqui, você vai para o outro. Foi assim quando eu não quis entrar para a vida pública, foi assim quando eu achei que não fosse ganhar a eleição para prefeita, foi para atender a um pedido do meu pai, foi assim quando fui candidata à presidência do Senado e acabou... E foi assim quando fui candidata à presidência da República, né? Que eu mirei de um lado, para um lado e acertei o outro. Eu acho que, assim, eu sou candidata a servir o Brasil em qualquer posição. Né? Se eu tiver que aí abrir um grande instituto para a gente poder abrir espaço para falar de educação política nessa juventude, para que 5 mil jovens possam poder estar aí entrando na vida pública, eu vou fazê-lo. Eu não preciso de mandato para erguer minha voz, não. Na campanha eu falava que eu precisava de um banquinho e um megafone. E fui para Paulista fazer isso com a Mara Gabrilli, nossa colega senadora. Um beijo, Mara, querida. Né? E foi minha candidata a vice à presidência da República. É isso, assim, o fato de Deus ter me permitido hoje ser uma voz ouvida, para o bem ou para o mal, muita gente critica, outros não, mas assim, de ter a capacidade de falar aquilo que penso, né? E ter espaço na mídia, como vocês me dão, né? De poder falar com o Brasil, no caso o mundo, mas agora nesse caso nos interessa mais o Brasil, né? Isso já me traz uma responsabilidade. A responsabilidade que, com mandato ou sem mandato, eu não posso parar de fazer política pelas pessoas por quem eu acredito, até em honra aquilo que eu aprendi com a minha mãe, que ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Então, enquanto houver miséria, houver pobreza, houver desigualdade, nós temos que dar, nós que somos os mais favorecidos, a nossa parcela de contribuição. Irmã, só rapidinho, já que você falou em mãe, se eu fosse, até porque a minha esposa Flávia sabe que o Eduardo, esposo de Simone Tebet, já disse a ela, o Cajuru é o único que pode fazer poemas, como eu sempre fazia na tribuna, para você e para as mulheres que eu amo lá no Senado Federal e as respeito principalmente. Se eu fosse a sua mãe, se eu fosse as suas 2 Marias, uma delas eu conheci pessoalmente, e se eu fosse o Eduardo, eu diria para você assim, volta para o Senado Federal e seja presidente do Senado como seu pai foi. Então, vamos fazer um combinado, tá? Vamos fazer um combinado. Eu só serei, ou serei candidata ao Senado se vocês forem candidatos pelo Distrito Federal e por Goiás. Desafiador, né? Não, eu faço minha promessa, eu estou dentro. Eu também não vou fugir à luta. Até porque você é responsável pelo que cativas, né, Simone? Então, e pode me chamar, se precisar, pode me chamar para fazer campanha. Perfeito. 0-0, 1-1. Você? Eu ou você? Não sei, porque a gente fica tão bom a conversa. Porque a conversa está tão... Né, então, deixa eu perguntar. Então me dá uma chance, por causa da resposta que ela deu em relação à condenação como réu do ex-presidente Jair Bolsonaro. Leila, é curioso você, às vezes, se colocar no lugar de uma pessoa, né? Eu aprendi isso no jornalismo com Paulo Francis. Simone Tebet, advogada, se você fosse ministra do Supremo Tribunal Federal, em função do que o seu colega jurídico, o Cacai, nos disse, Leila, no domingo passado, que para ele, e ele é profeta também, ele é terrível, para ele o Bolsonaro vai ser condenado a 28 anos, foi isso que mesmo. foi o assunto da mídia nacional todinha, essa resposta que ele deu aqui no programa, Pode Ficar Liberados. Se você fosse a ministra, na hora do julgamento, você condenaria ou não o Bolsonaro? Bom, eu teria que olhar os autos, mas por tudo que eu vi, por tudo que eu acompanhei, né, a não ser que elementos novos surjam no processo da defesa, eu acho muito difícil a não condenação,
Para mim, os elementos ali estão muito claros. Mas, de novo, temos que olhar os autos, né? Vamos aguardar aí o julgamento. Mas, para mim, o mais importante é o seguinte, aquele que negou vacina no braço do povo brasileiro é responsável por morte de muita gente, e eu estava lá, ninguém me contou, né? Inclusive com aquela invoice lá, superfaturada naquela nota lá. Aquele que sempre menosprezou as mulheres, dizendo que mulher feia não merece ser estuprada. Meu Deus. Né? Aquele que acha que tem que passar boiada em florestas ou em reservas, enfim, não tem um cuidado nenhum com as mudanças climáticas, não tem respeito pela ciência, e que eu entendo até que nem tem empatia. O importante é o seguinte, ele já está inelegível, ele não vai fazer parte do processo eleitoral, ele não vai ameaçar mais a democracia, ele vai dar direito aos cidadãos de bem poder respirar, agora votar em quem quer que seja, de direita ou de esquerda, mas votar com consciência, porque não é isso que importa para as pessoas, não importa a ideologia, importa para quem está lá, que não está empregado, para a mãe cheia de filho, que tem que escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. O que importa é ela olhar no olho do político e ver que ele se importa. E eu não via isso na figura do ex-presidente. Ele não se importava com as pessoas. Então, pessoas como esta não podem fazer parte da vida pública. Eu espero realmente que esse ano de 26 seja um ano assim, de muito equilíbrio, de muita ponderação, para que o eleitor, de forma soberana, possa ir às urnas. E sem o ex-presidente, eu acredito que nós teremos candidatos à altura do povo brasileiro e, obviamente, que ganhe no futuro aquele que realmente conquiste a confiança de quem detém verdadeiramente poder, que são os brasileiros e as brasileiras. Você falou um pouco do passar a boiada, né? Não dá para desconsiderar o papel do planejamento na questão das mudanças climáticas, que é uma realidade que nós estamos vivendo, é seca na Amazônia, enchente no Sul. Qual é o papel do teu ministério nesse enfrentamento? O nosso PPA participativo que vocês votaram, é o planejamento de médio prazo, votamos, que vale para os próximos 4 anos, valeu desde o ano retrasado, ele tem na transversalidade a pauta da sustentabilidade ambiental. Não pode aprovar nada no orçamento que venha de encontro, né, portanto, ao contrário da pauta da sustentabilidade ambiental. Qualquer emenda parlamentar, qualquer projeto do governo, ponto 1. E segundo, nós vamos entregar para o Brasil, pela primeira vez na história, uma estratégia que é a estratégia de longo prazo. Que Brasil queremos para os próximos 4 anos, para 2026, 2030, 2040 e 2050, e como fazer para chegar lá. Um dos guarda-chuvas é a pauta do enfrentamento às mudanças climáticas e a pauta ambiental. Além da macroeconomia, da questão demográfica, que o Brasil está envelhecendo mal, porque nós estamos envelhecendo antes de ficar rico. Antes do país ficar rico, nós estamos envelhecendo. É diferente da Europa, isso é um problema. Isso tudo é planejamento para dar previsibilidade, segurança jurídica para o empresário, para o comerciante, porque eles estão falando de bilhões, né? Você pega uma indústria qualquer enorme que quer investir no Brasil, ela precisa de segurança. Então, a pauta da sustentabilidade, ela faz parte do DNA deste governo. Nós temos lá a transição ecológica do Ministério da Fazenda, está no nosso planejamento, já está no nosso orçamento, e ela vai estar para os próximos anos nessa estratégia que nós vamos entregar para o Brasil. Perfeito. Chegou a hora, Leila, do vôlei, esperada por todos e todas no Pode Cá Liberados, em rede mundial, do quadro Defina em uma palavra. Sempre começa o quadro com Leila do vôlei. Defina Rams Tebet. Peguei, né? Nossa. Já para começar com emoção. A Leila foi. É porque é bonita a sua paixão. A maior referência de homem público que eu tive na minha vida. Não dá para definir numa palavra, que eu juro. Não, mas tá você perfeito. pode. Tá. Você pode. Até porque eu esperava mais ou menos essa sua resposta. É minha grande referência na política. Porque eu era jornalista na época, né? Eu tinha verdadeira paixão por ele e pela oratória dele, né? Porque ele é um tempo muito bom, né? Um tempo de Brossard, nível, né? Pedro Simão, pelo amor de Deus, Jefferson Pérez, Mário Covas. hein? Pelo amor de Deus, né? Bom, Márcio defina Maciel. em uma palavra Fernando Haddad. Integridade. CPI da Covid. Revelação. Acho que foi o momento em que as pessoas começamos a escancarar quem era o ex-presidente Bolsonaro. Perfeito. Em uma palavra, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin foi meu candidato a presidente da República, então, assim,
Competência e serenidade, pode ser? Porque, assim, não sei o que é mais visível nele, se é a competência ou a capacidade dele, da serenidade nos tempos, né, mais conflitosos. Ele está sempre... Bom, eu vou perguntar, porque você tem toda a propriedade para responder, porque você esteve lá. Congresso Nacional. Tô te metendo. Mas eu tenho tantos amigos como vocês lá, não Pois posso incluir vocês dentro do que eu Olha penso lá, do Congresso Nacional. Não, o Congresso Nacional, o que ele tem que ser, né? Ele tem que ser a casa do equilíbrio e a casa, né, que defende, de um lado, o povo como a Câmara, do outro lado, a República, né? Então, acho que o que falta, tá, no Congresso Nacional, mais equilíbrio em todos os aspectos. Acho que mais equilíbrio no jogo político, no valor das emendas parlamentares, que são importantes, mas não podem ser dessa envergadura. Eu acho que falta um pouco mais desse equilíbrio. Mas eu sou uma apaixonada pelo Legislativo. Acho que o Congresso Nacional tem grandes referências. E isso me permite finalizar o programa com uma mensagem que acho que tem que ser nosso mantra, né? Se a gente só falar de coisas ruins no Brasil, Sim. e eu estou falando por conta da economia, Leila, as pessoas falam de fiscal, de juros altos, juros altos, e tem tanta coisa boa para falar, a gente começa a trazer um sentimento equivocado para o povo brasileiro, de pessimismo, de tristeza, de desesperança. É o pior dos mundos, porque um povo sem esperança, ele escolhe mal. Um povo sem esperança, ele não escolhe gente da política, ele escolhe um outsider que fala o que o povo quer ouvir para ganhar a eleição. Quase aconteceu isso em São Paulo. Nós não podemos correr esse risco em 2026. Então, assim, acho que é preciso falar a verdade para a população brasileira, aquilo que não está dando certo, mas sempre fazer um paralelo. Esse país é grande demais, está empregando tanta gente, nunca tantos jovens e mulheres estiveram empregadas. Estamos com, apesar da inflação estar com 5%, nós estamos no controle dela, em breve os alimentos começam a cair, então, assim, o preço deles, então a gente tem muita coisa boa para mostrar para o Brasil. Se a gente ficar só massificando aquilo que é negativo, vai embutir na percepção do povo brasileiro de que esse país nunca vai mudar, e ele vai mudar, ele já está dando certo e vai mudar para melhor. Não podemos deixar matar a esperança no coração do povo brasileiro. Então eu vou oferecer a você 2 frases. Eu amo poema e frase. Uma, o mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são meros espectadores. E a outra, um homem vem e diz, pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. Gostou das frases? Perfeito. Posso usar? Pode, As não, estou minhas? oferecendo para você. Bom, Hã? eu acho Hoje, ao invés de bom. poemas, frases. Frase, tá? perfeito. E o Eduardo vai gostar também. Com certeza. Em uma palavra, não tem como a gente chegar ao final desse quadro, presidente Lula. O presidente Lula me surpreendeu demais, muito. Ele é um homem pragmático, mas, assim, a capacidade dele ouvir antes de tomar decisões. Essa é uma coisa que me impressionou no presidente Lula. Capacidade de ouvir antes de tomar decisões. Mulheres na política. Absolutamente necessário. Perfeito. Decisivo para salvarmos o Brasil. Em uma palavra, defina Jair Bolsonaro, ministra. Eu dei uma de Leila agora. Pois é. Acho que vocês poderiam me ajudar nessa, porque são tantos adjetivos que eu teria. Né? Aqui a estrela é você, a entrevistada. A meu ver, ele foi um presidente que não teve empatia, ele não teve a capacidade de se colocar no lugar daqueles que mais precisavam dele. Perfeito. Perfeito. Esse quadro está concluído. Eu queria te sugerir, porque eu sei que é um tema que você não abre mão dele, e sei que a Simone Tebet também, e apenas, talvez a Simone não saiba, mas um homem, nos 200 anos do Senado Federal, foi quem sugeriu a criação da CPI da violência contra a mulher e o feminicídio. Foi criado por mim e, graças a Deus, com mais de 40 assinaturas. Eu queria que a Leila fosse o presidente e eu vice, senadora Damares também, para mostrar que a gente não tem nada partidário, para um assunto tão importante que eu queria que fosse o nosso último tema, te ouvindo como mulher, como pessoa pública. O que nós estamos hoje, no mês de março, comemorando? Nada, né? Só lembrando com tristeza, né? Eu escrevi rapidamente um artigo pequeno no último feminicídio que aconteceu no meu estado, e o tema foi Lutem por Nós. Não somos nós que temos que falar do feminicídio, somos nós que temos que lutar contra a violência, contra o estupro, e 60% dos estupros no Brasil são com meninas, não são com jovens adultas,
com meninas dentro de casa, né? Lutem por nós como o Cajuru fez, quer dizer, não foi uma mulher, foi um homem a pedir a instalação de uma CPI da violência contra a mulher e do feminicídio. Na hora que os homens erguerem as suas vozes, porque a maioria absoluta dos homens não pratica violência contra a mulher. Sim. A maioria dos homens são pais de mulheres e defendem a pauta da mulher. Até para não ficar essa ideia de que os homens são violentos contra as mulheres no genérico. Tem muitos que são, mas a maioria não é. Então, essa maioria, né, até por uma forma de se defender, defendem a nossa pauta, levantem essa bandeira, saiam vocês a falar de feminicídio e de combate à violência contra a mulher. É a forma de envergonhar, sabe, de colocar no chão, assim, na lona, esses homens que não merecem, inclusive ser chamados de homens, porque são covardes, né? Porque fisicamente não há como negar, nós somos frágeis e a gente não consegue fisicamente se defender. Posso definir a última e perguntar? Sim, só demos mais 30 segundos, eu ia passar para você mesmo. Então, desculpa. Defina, por favor, Simone Tebet. Fê! A gente tinha esquecido. Para finalizar, né? Para finalizar, olha que é uma Tebet. dupla. Olha o que é uma dupla, Pelé. Cadê a porta de saída aqui? Não. Simone Tebet em uma palavra, mas pode falar mais palavras. Eu sou uma mulher brasileira, assim como outra qualquer, assim. A minha luta, eu me forjei isso, assim, na minha timidez, na minha fragilidade, eu procurei ser forte, me inspirando em grandes mulheres. Eu fico, talvez, com o nome do título da minha campanha, que foi dada pelo partido que me apoiou, Cidadania, né? Amor e coragem. Eu tenho muito amor no coração e acho que esse amor me move. Tá, só rapidinho, a gente encerrou. Uma grande mulher, uma mulher. Brasil, né? Mundo. Eu chamo Simone por conta de Simone de Beauvoir. Eu acho que ela abriu as portas, né, do feminismo feminino, da luta das mulheres, né? Então, assim, Simone de Beauvoir, de alguma forma, tem uma certa referência na minha vida. E o Sartre também, para mim. Paul Sartre, o companheiro. E meu pai gostava de Paul Sartre, por isso que me deu o nome de Simone, porque sabia que a companheira dele era Simone de Beauvoir. E aí... Bom, senadora, hoje ministra do Planejamento, obrigado por tudo que você tem feito pelo país, por nos orgulhar e que seja feliz com a sua família, com Amém. Deus sempre. Conte com a gente aqui. Sim. Leila e eu somos mais do que seus amigos, somos seus admiradores. Obrigada, querida. É verdade, não preciso dizer, né, do carinho, do respeito. Obrigada por tudo. Estamos juntas, sempre. Obrigada pelo carinho, obrigada aí pela audiência. Claro. E a vocês todos aí do outro lado, Deus e saúde, como sempre. E no próximo domingo, o nosso convidado será o novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para o mundo inteiro. Agradecidíssimo. Beijo.